Queridos, graça e paz. Bom estarmos juntos para crescermos um pouco mais na graça, no conhecimento do nosso Deus. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, agradecer ao pastor Jackson, pastor Felipe pela confiança, pelo carinho, por toda a atenção que me deram neste ano de 2023 que passou e pela caminhada, juntos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Quero te convidar a abrir a Bíblia. Vamos falar de uma história bem interessante. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 33. Nós vamos ler os versículos a partir do 1º até o 20, o 20º. Essa história é a história da família de Isaac e Rebeca, que fala-nos também de Jacó, Esaú, Raquel, Lia e assim vai. Gênesis 33, versículos a partir do 1º, diz assim a palavra do nosso Deus. Quando Jacó olhou, aliás, é isso mesmo. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarda para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu, que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis, e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para quê, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigo para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Queridos, a história é longa e eu preciso de sabedoria para contá-la. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa conhecida, muito comum a todos nós no contexto brasileiro, que é teledramaturgia, comédia, essas coisas todas. E houve um programa, há muito tempo,
saiu do ar, chamado A Grande Família. Alguém conhece? Conheceu? Assistiu? A Grande Família. Inclusive, um dos seus personagens era daqui, né? O tal do Agostinho Carrara, que fazia questão de, eu sou de Alcântara, São Gonçalo, né? Então, A Grande Família era uma história, um programa que fez muita gente rir e se emocionar. Quem aqui não se lembra, por exemplo, de Bebel, Neneu, Floriano, né? Tuco, Agostinho, Marilda, Paulão, Beisola, então aquelas personagens engraçadas, e ele mostrava o cotidiano de uma família de classe média suburbana do Rio de Janeiro, mostrava suas alegrias, tristezas, lutas, dissabores, suas celebrações com as conquistas, os conflitos, não é? Existentes, os dramas, os problemas emocionais, desejos, perdas, separações e reconciliações. Ou seja, eles conseguiam fazer, como profissionais, a família brasileira parar para rir e se emocionar com aquela história. E de forma divertida, muitas lições importantes foram transmitidas através dela. Não é? Não era uma família perfeita, mas era uma família interessante. Como diz a própria música, uma família muito engraçada, muito agitada, que só se metia em confusão, vivia pedindo perdão, o pai fazia pirraça, a mãe, o filho, mas todo mundo era da família. E também queria brincar ali naquela confusão. Com isso, eu quero mostrar para você um pouquinho da história bíblica de uma família também. Uma família que não era perfeita. Aliás, a maioria dos patriarcas, ou todos os patriarcas, tiveram famílias muito complicadas. E aqui nós temos uma história que apresenta uma família com as suas experiências. A família de Isaac e Rebeca, cujos filhos, Jacó e Esaú, foram gêmeos, né? Então, alguns destaques que você conhece, e eu quero que você depois, com calma, em casa, no seu lugar de descanso, você pode pegar um filme sobre Jacó e assistir, e pode pegar a sua Bíblia e ler toda a história. Será muito edificante para a sua vida. Minha esposa estava à tarde lá, ouvindo alguma coisa assim, quando eu olhei para a TV, a história de Jacó, eu falei, está colando, né? Você vai pregar hoje, então eu já estou dando uma olhada aqui, fazendo uma revisão, assistindo a história de Jacó na internet. Então, legal, isso é importante, né? Traz memória coisas boas. Bom, vamos lá. Desde o ventre, os gêmeos lutavam, porque havia ali duas nações. Jacó dominaria sobre Esaú, Jacó era o mais novo. Esaú era peludo, hábil caçador, guerreiro. Jacó, pastor de ovelhas, vivia nas tendas. Isaac, pai dos dois, preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca, mãe dos gêmeos, preferia Jacó. Então, Jacó era aquele filho que ficava ali pertinho, né? Aquele filho que a mãe gostava. Jacó comprou a primogenitura do irmão. Jacó era o suplantador, agia traiçoeiramente, já nasceu agarrado no calcanhar, no tornozelo do irmão e não largava. Então o irmão chegou um dia cansado da caça, do trabalho, morto de fome. Não sei se você chega assim algumas vezes em casa, semana lá em casa que fiz uma coisa engraçada, minha filha chegou do passeio, ela nem deu boa noite, a primeira coisa que ela fez foi entrar para a cozinha e ver o que tinha na panela. Aí a mãe falou assim, meu Deus, nem boa noite dá, vai direto para as panelas. Por quê? Ela estava morrendo de fome. Era o caso de Esaú. Esaú estava desfalecendo, e aí ele, naquele momento, desprezou o seu direito de primogenitura. Jacó falou, olha, se você me vender o seu direito de primogenitura, eu te dou a comida. Ele disse, olha, que valerá para mim a minha primogenitura? Eu estou quase morrendo, toma aí. Não, peraí, jura primeiro. Fez o juramento, e por um prato de feijão vermelhinho, ele vendeu. Isaac mentiu para Abimeleque, rei dos filisteus, a respeito de Rebeca, dizendo que Rebeca não era sua esposa.
havia uma fome na terra e ele foi para lá para buscar alimento. Então ficou no meio dos filisteus e fez como Abraão, seu pai, que também mentiu para Abimeleque. Então, perceba, Isaque foi expulso da terra dos filisteus e ficou cavando poços até encontrar um lugar para trabalhar e prosperar com a bênção de Deus, longe dos adversários. Deus era com Isaque e o abençoava, e os seus vizinhos, percebendo isso, fizeram uma aliança de paz, porque Deus abençoava Isaque e ele prosperavam. Eles não queriam guerra com o abençoado do Senhor. Esaú escolheu mulheres entre as cananeias, entre os cananeus, e essas mulheres se tornaram amargura para a vida de Isaque e Rebeca. Jacó recebeu a bênção de seu pai no lugar do seu irmão Esaú. Ou seja, como foi isso, Robson? Você sabe a história? A mãe montou uma estratégia quando ouviu que Isaque iria abençoar Esaú. Quando ela ouviu, ela chamou Jacó e falou assim: olha, vai lá, pega o animal, traze para mim, eu vou fazer aqui, você vai entrar no quarto lá com seu pai, você vai entregar para ele como se você fosse Esaú, e seu pai vai te abençoar. Mas mãe, eu sou liso, eu não tenho pelo, meu irmão é peludo, cabeludo, barbudo, como é que vai ser? Não, pega, eu vou fazer uma roupa aqui para você, você vai ter o cheiro do seu irmão, o cheiro do animal, o pelo vai ficar igualzinho, seu pai não saberá que é você, e assim você será abençoado. E assim ele fez, entregou a comida ao pai como se fosse o irmão, recebeu a bênção no lugar do irmão, e depois o problema começou, porque Esaú, quando chegou, sabendo, ficou irado com a corrupção de Jacó, e decidiu simplesmente matar o irmão. Herança, de vez em quando dá problema, hein? Não é isso? De vez em quando dá problema. Aqui era a primogenitura, um direito de primogenitura que ele vendeu para o irmão, abriu mão, mas a forma que Jacó trabalhou gerou ira e Esaú decidiu matá-lo. Também tomou mais uma mulher para aumentar o sofrimento de seus pais. Foi lá na casa de Ismael, pegou mais uma mulher estrangeira, aumentando o sofrimento dos seus pais. Jacó fugiu para a casa de Labão, seu sogro não, mais tarde seria o sogro, tio, irmão da sua mãe, que mais tarde seria o seu sogro. Teve uma visão em Betel, Deus confirmando as promessas sobre a vida dele. Conheceu Raquel, quando ela foi dar de beber ao rebanho do seu pai, ficou na casa de Labão por 20 anos. Durante esses 20 anos, trabalhou ininterruptamente, sofreu nas mãos, não vou nem falar o pão que o diabo amassou, o pão que Labão amassou, porque Labão oprimiu Jacó de todas as formas que você possa imaginar. Trocou o salário dele 10 vezes, trocou os animais, aí o animal dele prosperava, Labão ia lá, tomava o rebanho, e ele tinha que prosperar de outra maneira. Foi uma confusão, enganou, dando uma filha no lugar da outra. Olha, foi uma bênção a vida de Jacó. É isso? Você sabe da história. Então, foi enganado por Labão, Deus o abençoou, Deus era com ele. Depois de tantas lutas, ele retornou para a terra de seus pais, estava voltando ali, e precisava resolver um grande problema. Qual? Reencontrar seu irmão Esaú no caminho. E aí, você pode imaginar as memórias, você pode imaginar os sentimentos, você pode imaginar as crises emocionais na vida de Jacó para aquele momento do encontro. Só que antes desse encontro, ele passou num lugar, e nesse lugar, ele lutou com um homem, e ele lutou a noite toda com o homem, foi um combate assim que não acabava, ninguém batia para dizer, não aguento mais,
ele lutando com aquele homem, o homem lutando com ele, ele não desistia. Quando ele percebeu que não ia, o homem percebeu que Jacó não iria abrir mão daquele combate, tocou na articulação do quadril de Jacó, deslocando, e aí Jacó falou assim: se você não me abençoar, eu não vou te soltar. E aí aquele homem, que é uma teofania, uma manifestação de Deus no Antigo Testamento, abençoou Jacó e mudou o nome dele para Israel, dizendo: agora você vai ser chamado Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E a partir desse encontro, Jacó pôde encontrar-se com Esaú. Queridos, eu procurei fazer um resumão para entrar naquilo que é extremamente necessário para a nossa vida nessa noite. Quando você olha para isso, você pega a Bíblia, nós temos Abraão, Isaac, Jacó, temos Davi, temos vários personagens bíblicos que foram pessoas como nós, seres humanos, com as nossas fraquezas, com as suas lutas, com os seus dramas, com as suas preferências. E olhando para esse texto enorme, que é o texto da história de Jacó e Esaú, nós temos algumas lições importantes para a nossa vida. Que você olha assim, poxa, que legal, né? A bênção de Deus sobre ele, lutou com Deus, a glória de Deus se manifestou, o rebanho prosperou. Só que tem detalhes, tem nuances aqui no texto, da intimidade do ser humano, né? Da alma do ser humano, do tratamento de Deus com o ser humano, que nós precisamos lançar o nosso olhar para essas coisas. Por quê? São as coisas que de fato devem ser mexidas em nossa vida, para que nós vivamos a vontade de Deus e para a glória de Deus. Então, é uma história que, primeiro, nós precisamos considerar o decreto eterno de Deus e a sua providência. O que eu quero dizer com isso? Você sabe, Jacó era o escolhido. Agora preste atenção, Deus tem um plano perfeito. Não há nenhuma ação humana que possa frustrar o plano de Deus. Você crê nisso? Que Deus tem um plano perfeito e nenhuma ação humana é capaz de frustrar o plano de Deus? Amém. Na providência, nada foge ao controle de Deus. Sabia que na sua vida, nada foge ao controle de Deus? Então, se você crê assim, você e eu temos que descansar e confiar no cuidado do Senhor sobre nossa vida, apresentando a Ele nossas questões mais íntimas que afetam nossa maneira de lidar com o mundo e com as pessoas à nossa volta. Então, espera aí, Deus me escolheu, Deus te escolheu. Você é um eleito, predestinado antes da fundação do mundo. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Você é um abençoado de Deus, você é uma abençoada de Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora, eu e você precisamos pegar essa verdade teológica profunda da soberania, do decreto, da providência, e nossa vida precisa ser lançada de fato aos pés do Senhor, totalmente debaixo do seu governo providencial, para que nossas atitudes, nossa prática de vida, expresse de fato a nossa confiança no Deus que nós servimos. O que eu quero dizer para você é que nós não precisamos usar de subterfúgios, de malícia, não precisamos tentar dar uma ajuda a Deus. Se você parar para olhar a história bíblica, eu vou voltar um pouquinho a um patriarca chamado Abraão, que é o pai da fé. Abraão, Deus chamou e falou: olha, eu vou te dar um filho,
eu vou te abençoar, te multiplicar, tua herança, tua descendência será como a estrela, como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar, você será extraordinariamente grande, por isso que teu nome será Abraão, pai de multidões, pai exaltado. Amém, glória a Deus, aleluia. E o tempo começou a passar, e aí, Sara não engravidava, as coisas não aconteciam, a promessa será, e aí uma ideia, né, pega a nossa escrava e gera um filho através dela, que será o descendente. O que aconteceu? Você conhece a história. Nasceu Ismael, que foi amargura para Sara e para Abraão. Ao ponto de Deus dizer o quê? Lança fora a escrava com seu filho, porque esse não é o herdeiro, eu vou abençoá-lo porque é teu filho, mas o teu herdeiro será descendente de Sara, será Isaque. Você percebeu? As circunstâncias, o arranjo que Abraão e Sara fizeram, não atrapalhou o plano de Deus, atrapalhou a vida deles. Então entenda isso, quando nós entendemos, confiamos no decreto, na providência de Deus, no Deus que é zeloso com a sua palavra e que cuida de cada um de nós não precisamos fazer arranjos para dar uma forcinha para Deus, nós precisamos nos lançar aos pés do Senhor e dizer: Deus, aqui estamos, seja feita a tua vontade em nossa vida, para a tua glória e para o teu louvor. Ensina-me a fazer a tua vontade e não a minha. Isso vai preservar você de circunstâncias embaraçosas no seu dia a dia. Um outro aspecto importante são esses erros humanos. Então, nós vimos nessa história seres humanos que erraram. Isaque, Rebeca, Jacó, Esaú, Labão, todos erraram. Devemos ter em mente que nossas ações nem sempre estão de acordo com essa vontade de Deus ou com o bem do próximo. Então, quando nós agimos de forma egocêntrica, egoísta, quando nós agimos de maneira que só contemplamos o nosso projeto, a nossa intenção, os resultados que trarão benefício para a nossa própria vida, nós desprezamos a vontade de Deus e desconsideramos qualquer consequência na vida de outrem. Tanto que o provérbio popular no Brasil é algo mais ou menos assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, eu me dando bem, os outros que se virem. Não é isso? Então, isso é importante a gente pensar. Podemos agir com base, por exemplo, em nosso momento. Como você está agora? Está feliz? Está triste? Está animadão? Está sem motivação? Está irado? Está em paz? Está atribulado? Essa oscilação nas suas emoções, no seu humor, na sua forma de pensar, podem, em determinado momento, definir suas ações. Minhas ações. Você tem necessidades imediatas, você tem instinto de sobrevivência, você tem a sagacidade. Não, eu sou muito esperto nisso aqui, você não sabe o que eu tenho na manga reservado para ele ou para ela. Ah, é? Vamos ver só, vou pegar na curva. Então, há pessoas que agem com motivações dessa natureza, interesses ocultos, motivações erradas, desejo pecaminoso, sentimentos naturais e expectativas humanas. Só que nós podemos colocar uma vírgula e usar uma expressão que é, pastor Felipe, a expressão: em nome de Jesus.
Outra, que você também conhece, para a glória de Deus. Outra, Deus é fiel. Outra, Deus não falha. E assim vai, né? São os nossos jargões cristãos, no nosso contexto brasileiro. Só que, muitas vezes, os motivos são completamente contrários à vontade de Deus. E nós vamos em nosso ímpeto, em nosso sonho, em nosso desejo, naquilo que nós determinamos, e chegamos a dizer, não, Deus é por mim, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Sai da minha frente, senão eu atropelo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia! Cuidado com o aleluia aí, irmão. Cuidado com o aleluia. Entende? Porque eu preciso compreender a motivação do meu coração. O que estava acontecendo aqui na família, o contexto do conflito, era um contexto motivado pela natureza carnal, humana. Mas, Robson, o que seria feito então? Meu irmão, eu não sei. Eu sei que Deus não falha. Se Deus disse, eu escolhi a Jacó, porém me aborreci de Esaú, sem que as obras tivessem sido realizadas anteriormente, é porque Deus sabe o que faz e como fazer para a glória dele. Agora, eu não posso pegar a ação humana e justificar, dizendo assim, olha, foi a vontade de Deus ali acontecendo. Um irmão matando o outro, a mãe preferindo um filho, o pai rejeitando, um conflito na família, o tio fazendo um monte de falcatrua, engana daqui. Olha, sei lá, hein, tem um troço esquisito aí. Deus está acima de tudo isso. É que as ações humanas, dentro do decreto eterno, são ações livres, mas não mudam o decreto de Deus. O que complicou, vou repetir, foi a vida das pessoas. Deus permaneceu o mesmo, fiel à palavra dele. Então, considere as suas ações, as suas motivações, para que você tenha a natureza pura em seus motivos. Nossos erros trazem consequências para a nossa própria vida e podem afetar direta ou indiretamente aqueles que nos cercam. Escolhas ruins trazem resultados ruins para nossos relacionamentos, na família, no trabalho, entre os amigos, na igreja, no trânsito. Faça uma escolha ruim no trânsito. O que pode acontecer? Acidente, multa, briga, tiro. Não é isso? Mesmo que esses erros não frustrem o decreto de Deus, afetam nossa caminhada como servos de Deus, dificultando as coisas para nós. Como assim, Robson? Você já disciplinou seu filho? Ah, Robson, eu não tenho filho, então você já foi filho. É filho, já foi disciplinado. A criança que é teimosa fica mais tempo na disciplina, não fica? No cantinho do pensamento. Cantinho do pensamento. A criança que resiste passa mais tempo pelo processo. E tem hora que a gente fala assim, gente, olha, esse aí vai apanhar muito da vida. Porque já de pequeno você já vê que Jesus amado, só o Senhor nessa vida. Deus vai usar? Vai, mas vai apanhar muito. Por quê? Porque é um coração resistente, é dura cerviz, é Israel, 40 anos no deserto. E agora? Volta para lá. E agora? Volta para cá. E agora? Não, volta para lá. Até que morresse aquela geração de desobedientes, para que os seus filhos pudessem entrar na terra.
Então, a minha resistência, a sua resistência, trarão dificuldades para nós mesmos. Ficaremos mais tempo na disciplina até aprendermos como fazer segundo a vontade de Deus. E o tempo passa. O tempo passa. Ficamos no ciclo, muitas vezes eu chamei aqui o ciclo de Jacó, até que Deus nos liberte da nossa escravidão. Sabe? Mente, foge, vai para lá. E agora? Agora sofre. E confusão. E mais confusão. Aquela situação já estava extremamente difícil para Jacó. Ele estava gritando por libertação há muito tempo, mas como que eu saio disso? Como que as coisas vão acontecer? Eu quero ser diferente, mas tem uma natureza aqui esquisita. Eu não aguento mais isso. Talvez seja o grito de alguém nessa noite. Eu não aguento mais esse ciclo na minha vida. Eu não aguento mais falar uma coisa e viver outra. Eu não aguento mais expressar com beleza, com arte, com, sabe, tanger com cântico, com harpa, com beleza, com tudo isso, mas a minha vida de fato não ser a expressão exata da glória de Deus no meu dia a dia. Eu funciono muito bem domingo no culto, mas eu funciono mal durante a semana no convívio com as pessoas. São os nossos conflitos, são as nossas crises. É o Jacó que habita em cada um de nós. É o Esaú que quer matar, que rejeitou a vontade de Deus, e depois ficou irado com seu irmão, pela maneira que o irmão agiu, e o irmão também fugiu, agiu maliciosamente, correu. Sabe essa coisa nossa aqui, que fica um agarrando o outro, um brigando desde o ventre. Está inerente à natureza, está dentro de nós, está em nós. E Deus está agindo. Então, existe uma ação divina. Deus não desampara os seus servos. Eu repito para você, em sua providência, Ele cuida de cada detalhe, fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem, porque você o ama, porque você foi escolhido por Ele antes da fundação do mundo. Então entenda, Deus providencia tudo, providenciou, e Ele conhece as suas mazelas, as minhas mazelas. Muitas vezes, como nós manifestamos isso? Como é a consequência disso na nossa vida? Nos isolamos, ficamos silenciosos, ou excessivamente ocupados. Sabia que tem pessoa que trabalha demais, se ocupa demais, para fugir de uma realidade existencial ou emocional que é extremamente angustiante? A pessoa se esconde atrás de ativismo, muita atividade. Porque quando ela para e cai na real, a realidade é muito difícil para ela. Outros se isolam, se escondem, não querem falar, não querem aparecer. Por quê? Porque sofrem também por dentro. Muitas pessoas angustiadas, ficamos muitas vezes ansiosos, com medo. Por quê? Porque nós sofremos as consequências emocionais das nossas ações. Nós somos confrontados com o nosso homem pecaminoso, com o nosso velho homem, com a nossa natureza. Você conhece um texto muito bacana, que diz assim: e o Senhor Deus, e chamou o Senhor Deus ao homem e disse: onde estás? Conhece o texto assim, não conhece? Deus da Bíblia, maravilhoso, no jardim, extraordinário, tudo bonito. O homem desobedeceu, pecou, viu que estava nu, falou: ih, caramba, e agora? E Deus, na hora marcada, direitinho, todo dia, era certinho, certinho. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Já viu aquele filho? Vou falar de mim. Eu morei numa casa que tinha uma ladeira assim, tinha uma escadaria no Engenho Novo e tinha uma ladeira de gramado, que nós brincávamos de escorregar ali, pegávamos papelão, sabe? E brincávamos de escorregar.
era muito legal, um perigo, né, mas ao mesmo tempo era muito emocionante. Então, assim, imagina aqueles adolescentes todos brincando de escorregar, só brincadeira assim, né, descer de carrinho de rolimã numa pista íngreme que o carro vinha na contramão, e assim vai. E aí um dia, meus pais me chamaram e disseram assim, olha, não queremos que você brinque mais aqui, não faça mais isso. Tá bom. E aí, o que eu fiz? Fui brincar. Gente, aquilo só pode ter sido uma teofania. Eu desci, e quando eu olhei para cima, tinha um homem em pé lá no topo de onde eu desci, mas era a expressão exata do meu padrasto. Eu fiquei com medo, e aquela imagem me deixou congelado. Falei, ai meu Deus, eu vou apanhar. Eu já sabia, eu vou apanhar, né? Vou apanhar, porque antigamente era surra, não tinha essa coisa que tem hoje, era surra de cinto e vai dormir. Falei, vou apanhar. Aí eu fui subindo assim a escada, quando eu cheguei perto, não era ele, eu falei, ai, graças a Deus, não era, mas só aquele susto. Falei, não vou me escorregar aqui mais não, né? Você consegue entender, Adão? Onde estás? Claro, eu estou colocando uma situação de medo, e era o que Adão estava sentindo, culpa por causa do pecado, e a aproximação de Deus, a proximidade de Deus, que outrora era prazerosa, passou a ser motivo de quê? De medo. Só que aí está o grande amor de Deus, porque nós nos escondemos, mas Deus vem em nossa direção, para que nós sejamos livres dos nossos tropeços, porém, do jeito dele. O que você e eu sentimos, o constrangimento, a convicção de pecado, não é para nossa destruição, é para nossa restauração, é para nossa cura, é para nossa libertação. Só que nós ficamos de que maneira? Assustados. Porque a santidade de Deus confronta o pecado, expõe a ferida, revela o coração, mostra a nossa malignidade, a natureza pecaminosa. Mas essa mesma aproximação tem o objetivo de curar. Então Deus vem para tratar, restaurar, redirecionar, reconciliar. O momento do encontro gera um misto de emoções. Por quê? Porque o Espírito de Deus mexe na nossa estrutura para mudar o nosso andar. Então, pense um pouquinho. Antes de se reencontrar com Esaú, Jacó passou por Peniel. E nessa luta com Deus, ali, com aquele homem, naquele combate a noite toda, incansável, perseverante, determinado, querendo mudança, querendo mudar, sabendo que Deus, só o Senhor pode mudar a minha vida, só o Senhor pode santificar o meu coração, só o Senhor pode tratar esse homem malandro, mau, pervertido, corrompido, só o Senhor pode. Ele não abriu mão da sua oportunidade de transformação. E Deus fez questão mesmo de gastar Jacó para o bem dele. E foi um toque. Eu corro, eu gosto de corrida. E volta e meia eu tenho uma ferida aqui maltratada, um estiramento maltratado, que eu não posso dar tiro intenso. Então, eu tenho que ter muito cuidado no limite da intensidade, porque dá aquela fisgada que me lembra. Isso já me deixou parado um tempinho, sabe? Então, a corrida, eu tive que mudar o meu padrão por causa da lesão. E para eu continuar, eu tive que mudar o ritmo, mudar tudo, mas continuar a vida. Então, Jacó precisava continuar a vida. Ele não precisava mais ser aquele homem malandro, corrompido, usurpador. As memórias dele precisavam ser tratadas, não apagadas, mas tratadas, para que ele pudesse lidar com uma realidade livre desse homem do passado. Então, esse encontro com Deus
foi o encontro onde o andar de Jacó mudou. Entenda esse andar com o peso teológico de andar de modo digno do Evangelho de Cristo, como você foi chamado. E aí, meu amado, Cristo é aquele que nos reconcilia. Cristo é aquele que pega esse homem quebrado, esse homem falido, esse homem pecador e transforma a sua vida. Jacó estava com muito medo de perder a vida, por isso montou toda uma estratégia para aplacar a ira de Esaú. Porém, Deus, em sua providência, já havia trabalhado no coração de seu irmão e limpado toda a ira e desejo de vingança. Você lembra? Ele falou lá no início do texto: eu vou, assim que passar o luto do meu pai, eu vou matar o meu irmão. Depois, quando você ler o texto todo, que é grande demais, você vai ver isso lá. Fala, olha, quando passar o luto do meu pai, eu vou matar o meu irmão. O fel, né, o gosto de sangue veio na boca de Esaú. Então Jacó tinha isso na memória. A mãe dele falou, olha, foge, vai embora, porque teu irmão determinou que vai te matar. E agora ele tem que atravessar a cidade, o país, e vai se encontrar com quem? Com Esaú. Jacó se prostrou 7 vezes, talvez esperando em algum momento esse golpe fatal, sabe? Nós lemos aqui no texto bíblico, né, que enquanto ele montou uma estratégia, ele colocou várias barreiras. A primeira para entregar todas as bênçãos para Esaú. E aí ele colocou os filhos das servas, os filhos de Lia, e por último Raquel e José. Tipo, se der tempo de correr, corre. E ele foi à frente. Você vê que ele já assume, sou eu sou Jacó. Ele se prostra 7 vezes, prostrar-se no sentido de reverenciar, respeitar, ele se submete. E eu imagino, esperando o golpe da espada no pescoço. Mas aí que está, meus irmãos, a coisa mais linda. Ele se prostra esperando esse golpe. Porém, Esaú, diz a Bíblia, correu ao seu encontro e o abraçou em seu pescoço e o beijou. E ambos choraram. Agora sim, meu irmão, aleluia! Agora sim. Agora é o aleluia certo. Você está entendendo? O quanto da história, da memória, da frustração, dos dramas, de tudo isso que doeu dentro dele, foi curado naquele momento. Ele esperou a morte e Deus trouxe vida. Ele esperou alguém jogar no rosto, em riste, você me enganou, você mentiu para mim, você me traiu, você, desculpa a expressão, você é um safado, mau caráter, mentiroso, você não vale nada, você não presta. Esaú correu, o abraçou, o beijou, e ambos choraram, eles lavaram a alma com aquelas lágrimas, porque Deus já havia trabalhado em sua providência. Às vezes você fica aí amargurando, sabe, alimentando aí, vingança, ressentimento, porque fizeram contra mim, porque disseram de mim, porque olha, eu não perdoo, eu não vou dar o braço a torcer. Isso está te adoecendo cada vez mais. Lança tudo isso sobre Deus, lança sobre Ele todo esse sentimento, toda essa carga pesada aí das suas emoções, e abra-se para ser tocado nessa articulação, para que o teu andar seja um andar transformado para a glória de Deus. Entregue-se à providência, porque Deus na sua providência fará a justiça, fará com que as coisas se encaixem perfeitamente no seu plano eterno para a tua vida. Não faça justiça com as tuas próprias mãos, não queira que as coisas sejam como você determina que elas sejam. Eu não posso fazer isso,
porque eu preciso me submeter ao meu Senhor, ao meu Deus. Se eu confio no decreto, na providência, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nele eu confio e nele eu descanso. Jacó aprendeu tudo isso ao longo da sua história. Esaú aprendeu e prontamente se reconciliou quando encontrou o seu irmão. Então a ação divina faz isso, traz a cura, traz a restauração. Onde poderia passar a espada, Deus fez passar os braços afetuosos, o abraço do irmão, o carinho do irmão. Jacó tratou Esaú o tempo todo como meu senhor, meu senhor. Esaú disse a ele, meu irmão. Sabe, Jacó estava numa defensiva tremenda. Meu senhor, olha, toma aqui o gado. Sabe, parece que ele queria fazer restituição de tudo que ele levou. E Esaú falou assim, meu irmão, eu tenho muito, eu não preciso disso não. Só de estar contigo, veio uma alegria aqui no meu coração diferente. Às vezes nós nos relacionamos pensando nas coisas que nós podemos dar, quando nós temos que dar a nós mesmos. É tempo de qualidade, é presença significativa, é uma palavra de conforto, é uma mão estendida com sinceridade, é um abraço verdadeiro, são palavras sinceras que vêm do coração, que edificam, que transmitem graça. Só que o mundo reduz tudo ao materialismo. Ele só precisava do irmão de volta. O que você precisa de volta? E aí, na grande família de Deus, nós temos os personagens difíceis, outros mais engraçados, alguns com grandes frustrações, bloqueios, medos. Onde você está neste momento? O que aconteceu com você? O que houve? Talvez você consiga resgatar essa memória e deve considerar o seguinte: em Cristo, somos a morada do Espírito de Deus, o santuário santo para Deus, para que a sua vontade prevaleça e nós vejamos nossa vida restaurada e vidas à nossa volta restauradas, minha vida e sua vida correspondendo perfeitamente à vontade de Deus. Qual é o desafio para mim e para ti nessa noite? O desafio de oração para nós é a mudança do nosso andar. Eu repito para você, Paulo disse, andai de modo digno do Evangelho de Cristo. Então esse andar é a vida, é a transformação, é a expressão exata da piedade cristã. Então esse é o motivo de oração para mim e para ti. A mudança do nosso andar. Assim como Jacó foi transformado em seu encontro com Deus, em Peniel, e atravessou o val do Jaboque mancando, mas transformado, Deus quer que você, ainda que mancando, mas como resultado do encontro verdadeiro com Ele, expresse o fruto de uma nova vida guiada, dominada, governada pelo Espírito através da palavra. E as pessoas ficarão surpresas com a tua expressão de verdadeira piedade cristã, em todas as áreas da tua vida. Vamos então orar. Esse é o desafio. Você sabe, eu sei o lugar que eu estou. Entende? Adão, onde estás? Deus não sabia? Sabia, claro, você sabe tudo isso. Só que Deus queria que ele se expressasse. E isso é legal. Quando você consegue dizer, Deus, eu fiz o que não deveria ter feito. Pisei na bola, vacilei. Estou aqui. E agora, não sei o que fazer. Deus, na providência, vai tratar isso aí. Vamos orar ao nosso Deus no seu lugar. Quero te convidar a curvar a sua cabeça e fazer essa oração.
não tenha receio nenhum de apresentar a Deus aquilo que pesa sobre a sua mente e o seu coração. Você foi chamado para expressar um viver cristão para a glória de Deus. Quero te convidar a orar nesse momento. Ore, abra seu coração no seu lugar a Deus e fale com Ele. Vou dar um tempo para você orar. Nossos irmãos que assistem também pela internet, onde estiver chegando essa transmissão, faça isso aí no seu lugar. O que dessa mensagem ficou no seu coração, serviu para você, o que Deus falou contigo através da palavra, apresenta diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós somos limitados, dependentes da Tua graça, e precisamos, Deus, do toque do Espírito. Precisamos da fonte que jorra para a vida eterna. Essa é a Tua promessa. Aqueles que creem, do seu interior fluirão rios de água viva, uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem bebe dessa água não tem sede mais. Quem come desse pão, dessa carne, não tem fome, porque em Cristo nós somos saciados. Nós queremos que nossos sentimentos, pensamentos, desejos sejam nutridos pela Tua verdade, Senhor. Queremos que o nosso discernimento seja aguçado segundo a Tua palavra. Nossas inclinações dominadas pelo Teu Espírito Santo, para que não venhamos fazer a vontade da carne, mas do Espírito, subjugando os feitos do nosso corpo. Não queremos ser super-homens ou mulheres maravilhosas, nada disso. Queremos ser simples, pessoas humildes que se prostram diante de Ti e que reconhecem a sua fragilidade, que dependem da graça. O que nós queremos ouvir é que a Tua graça nos basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perdoa-nos e restaura-nos, para que a Tua obra em nós transborde, e vidas e mais vidas, olhando para nós, vendo a Tua obra, tenham esperança em Cristo Jesus. Não a nós, mas ao Teu nome, Senhor, toda a glória e todo o louvor. Confirma no coração de cada um a Tua vontade. Confirma a Tua revelação no coração de cada um. A Tua palavra é a verdade. Não a nós, mas ao Teu nome toda a glória. Ao Senhor todo o louvor. Que vidas sejam restauradas, curadas, reconciliadas pela ação do Teu Espírito através da Tua palavra neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.